Paz, amigos, essa é a segunda parte do vídeo sobre o segredo de Deus, né? A sétima trombeta. Se você não assistiu o primeiro vídeo, convém que assista para que possa entender. Endossando o que eu li em Mateus capítulo 22, aqui no Apocalipse capítulo 19, verso de 6 a 9, nós lemos a partir da metade do verso 6, Aleluia, pois já o Senhor Deus onipotente reina. Isso mesmo, aleluia, pois já o Senhor Deus onipotente reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Observaram que o Senhor passa a reinar, falando de Jesus, justamente no momento das bodas do Cordeiro, que a esposa já se aprontou, que é a Santa Cidade. E aqui nós vemos também no verso 8 que foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque esse linho fino são a justiça dos santos. Você deve estar lembrado que em Mateus 22, o homem que não estava trajado com as vestes nupciais, ele foi lançado nas trevas exteriores. Então observe que aqui fala também dessas vestes em Apocalipse, quando fala das bodas e quando fala do tempo que Jesus passa a reinar. E no verso 9, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Embora as bodas do Cordeiro, elas ocorrem no céu, no lugar santíssimo do santuário, enquanto Jesus estivesse lá, desposaria a santa cidade, e o povo de Deus vai às bodas pela fé que acompanha esse trabalho de Cristo, porém a ceia das bodas será realmente no céu, naquela mesa que Jesus falou que ia sentar-se-á com Abraão, Isaque e Jacó, naquela grande ceia, essa será a festa do casamento, ou seja, a ceia das bodas. Muito bem, queridos. Isso aqui, interessante que quando nós lemos aqui, aleluia, pois já o Deus onipotente reina, o que nos vem à lembrança? A música Aleluia de Handel, exatamente inspirado por Deus, cerca de um século antes de Jesus passar a reinar, ou de começar o julgamento no lugar santíssimo do santuário, né? Cerca de um século antes, isso foi em 1741, por volta de 41, 42, que Handel lançou a música Aleluia, um dos clássicos de maior sucesso, né? O clássico de maior sucesso que ecoou nos quatro cantos da terra e até hoje ainda é. E nessa música o tema principal era porque já os reinos desse mundo passaram a ser de Cristo, o Jesus onipotente reina. Era a nota tônica, né? A frase principal dessa música Aleluia de Handel. 100 anos antes de Jesus entrar no Santíssimo, em 1844, porque vou mostrar para vocês agora, Daniel, no capítulo 8, lembrando que na voz do sétimo anjo seria revelado o segredo de Deus, e quando nós vamos à voz do sétimo anjo no capítulo 11, fala que Jesus passa a reinar, inicia o julgamento dos mortos e João vê o lugar santíssimo do santuário. E agora em Daniel, no capítulo 8 e no verso 14, nós lemos que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. No capítulo 9, o anjo explica a Daniel quando se iniciaria esses 2.300 anos, porque em profecia cada tarde e manhã, que representa um dia, cada dia representa um ano, e isso é muito claro em profecia. E considerando que o anjo fala para João que a partir da ordem para restaurar Jerusalém em 457 ia iniciar a contagem dos 2.300 anos, mas não dá para contar 457 inteiros, porque esse decreto para restaurar Jerusalém saiu no final de 457. E como a contagem era decrescente, nós temos apenas 456 anos inteiros. Sendo assim, se você fizer a matemática, 2.300 anos, tirando 456 anos, ficam exatamente 1.844 anos da nossa era, da era cristã, que é o ano que Deus revelou claramente a Daniel que o santuário seria purificado. A purificação do santuário no Antigo Testamento ocorria justamente no lugar santíssimo do santuário, quando era feito o apagamento de pecados, e isso começa com o julgamento dos mortos e breve, após o decreto dominical, vai passar para o caso dos vivos. E aqui nós vemos, no verso 15,
que Daniel, quando viu essa visão, teve essa visão, né? Foi falado a ele, que ele fala assim, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, e ouvi uma voz nas margens do rio Ulaí, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então veio perto de onde eu estava, e vindo ele, ficou assombrado, e caí sobre o meu rosto em terra, e aqui o que foi dito a Daniel. Esta visão se realizará no fim do tempo. Então foi isso que o anjo disse a Daniel. Essa visão é para o fim do tempo. No verso 19 também fala, no determinado tempo do fim. E Daniel termina o capítulo 8 querendo entender, aqui no verso 26, o anjo ainda disse para ele assim, tu, porém, Daniel, cerra a visão, ou seja, oculta, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E no final do verso 27, Daniel diz que ele procurou entender e não havia quem a entendesse. Ele não entendeu e não havia quem entendesse a visão. Aqui está o mistério. Então, Daniel querendo entender o que significava a purificação do santuário no fim dos 2.300 tardes e manhãs. E para você ver que era um tão grande mistério, já ficou claro que Daniel quis entender, não conseguiu, nos versos que eu passei. Mas aqui no capítulo 12, e a partir do verso 7, continua a mesma narrativa, Daniel querendo entender, e o anjo dizendo para ele que só depois de um tempo e tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, ou seja, depois da Inquisição, que essas coisas seriam cumpridas. Para resumir, o anjo está dizendo a Daniel que o tempo do fim seria depois da Inquisição, né? Resumindo aqui. Então, aí que seria entendida essa visão das 2.300 tardes e manhãs. E aqui, olha a prova, o verso 8 do capítulo 12 de Daniel. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Daniel insistindo para entender. E o anjo teve que dizer, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim, a qual já está claramente revelado que o tempo do fim seria depois da Inquisição. Então, queridos amigos, claramente o segredo de Deus trata-se da compreensão das 2.300 tardes e manhãs que Daniel queria ouvir. Há quem diga que se trata do que Paulo fala do mistério em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Digo aqui um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Mas ali, queridos, Paulo fala de mistério em se tratando de um fenômeno. Ele coloca a palavra mistério em se tratando de um fenômeno e não de algo que não ficou entendido, porque ele explica tudo ali. Então, o mistério que Deus revelou aos profetas, que ficou oculto, o segredo de Deus, é isso que Daniel quis entender e não entendeu, e o anjo disse que só seria entendido no tempo do fim. Portanto, a Inquisição, que foi encerrada, né, foi ali através da Revolução Francesa, 1798. A partir dali começaria o tempo do fim e a compreensão dessas profecias, e foi justamente nesse tempo que foi compreendida a profecia das 2.300 tardes e manhãs por Guilherme Miller, um pregador batista, Guilherme Miller, e entendeu que o fim dos 2.300 anos seria em 1843 a princípio, depois corrigir essa data, 44, e ali foi justamente quando Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário. E isso fica claro, voltando em Apocalipse, capítulo 10, quando fala do segredo de Deus, e capítulo 11, fala que na voz do anjo, quando tocar a sua trombeta, a sétima trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. E quando você vai na sétima trombeta, o que você vê ali? Jesus passa a reinar, ali começa o julgamento dos mortos, João vê o lugar santíssimo do santuário. E aí nós vemos em Daniel que Jesus passa a reinar justamente quando abre-se os livros, que é o julgamento, Daniel capítulo 7, que nós já lemos. E também Mateus capítulo 22 fala sobre isso. E no capítulo 19 fala que Jesus ele passa a reinar
no momento em que começa as bodas do Cordeiro, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Portanto, queridos, está aí claramente esse assunto para você analisar, para você considerar essas passagens, que o segredo de Deus é justamente a compreensão do assunto das 2.300 tardes e manhãs, quando Jesus passaria para o lugar santíssimo e começaria o julgamento dos mortos, e ali começaria as bodas do Cordeiro, e Jesus já estaria tomando posse da santa cidade, que é a capital do planeta. Um grande abraço para você.